Querido e maravilhoso bom Deus que estás no céu, a Ti toda honra e toda glória, Pai. Eu te peço que esteja aqui conosco, Pai, que me capacite a passar essa mensagem importante, que sabemos que estamos vivendo os últimos tempos da história dessa terra. E a mensagem da meia-noite é uma mensagem para nós, sacerdotes, que conhecemos essa mensagem que está sendo passada. Te pedimos que Teu Santo Espírito venha a guiar, orientar e abrir a mente de todos que estão aqui para a compreensão. Te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Para chegar a essa mensagem da meia-noite, a gente tem que entender bem o que é o Evangelho Eterno. Então a gente vai começar discutindo ou chegando a uma conclusão de qual é a definição exata do Evangelho Eterno. Para isso, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Apocalipse 14, 6 a 10. Algumas citações da Ellen White que está nas notas, talvez eu só coloque como citação e não leia, para não ficar muito longo. Podemos começar então Apocalipse 14, do 6 ao 10. Alguém lê, por favor? E outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para proclamar que habita sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tá. E agora vamos ler a citação de Ellen White, a primeira citação que vocês têm aí. A mensagem proclamada pelo anjo voando pelo meio do céu é o Evangelho Eterno. O mesmo Evangelho que foi anunciado no Éden, quando Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Ellen White aqui está dizendo que o Evangelho Eterno iniciou aonde? No Éden. Então, o que o Evangelho Eterno é? Ele é eterno, o nome já está dizendo. Então, ele sempre existiu e sempre vai existir. E ele é, a definição que a gente costuma dar é que ele é a obra do Espírito Santo para a salvação, certo? Pelo que a gente leu aqui, ele é só para a salvação? A gente leu que em Apocalipse 14 começa a primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. A segunda mensagem: caiu Babilônia. E a terceira, a marca da besta. Então significa que o Evangelho Eterno, que é esse das três mensagens angélicas, vai separar duas classes. Uma que vai se salvar e a outra que não vai se salvar. Então, na verdade, ele não é só para salvação. Ele é para fazer uma separação entre dois grupos. O que mais que o Evangelho Eterno é? O que a gente vê aqui? Ele é moral só ou é profético também? Moral. Vamos ver assim. Os 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos, 9 deles, tudo que é cristão entende. E conseguem compreender a lógica, porque é moralmente compreensível. Mas o quarto mandamento, que lógica tem em termos de moral? Por que a gente guarda o sábado? Por um sinal, porque também ele é, e é um pedido de Deus, então é em obediência a Deus. E aonde que Deus mostra que a gente tem que guardar o sábado? É desde Gênesis até o Apocalipse. Esse sinal, como o sábado, assim, é como os mandamentos. Ele moralmente não tem por que tu guardar o sábado, tem? Ele é profético, ele vai fazer a divisão. A gente sabe, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a divisão, a marca da besta vai ser a guarda do sábado ou não.
Se tu guardar o sábado, tu vai ganhar o selo de Deus. Se tu não guardar, tu vai receber a marca da besta. Então, existe um sinal profético também no Evangelho Eterno. Então, a gente viu que ele é eterno, que ele é profético, que ele não é só para salvação e que ele separa em 2 grupos. Sendo assim, a definição do Evangelho Eterno completa seria que ele é uma obra do Espírito Santo para quê? Para separar 2 classes a partir ou através de uma mensagem profética em 3 passos, que é a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Tá? Compreenderam ou tem alguma dúvida? Todos concordam comigo? Que é uma definição mais clara, que o Evangelho Eterno separa 2 classes. Então ele não é só para salvação, certo? Agora, aonde que a gente encontra essas 3 etapas que tu tem que passar para receber a salvação? No próprio Apocalipse que a gente leu, Apocalipse 14 e Apocalipse 18. A gente não precisa ir até lá, mas o que é o Apocalipse 18? São as 3 mensagens angélicas repetidas, sendo que é dada ênfase a qual mensagem angélica no Apocalipse 18? A segunda. Então, o Apocalipse 18 é principalmente a segunda mensagem, mas se a gente for ler lá, estão as 3 lá também. Então, a gente fala que isso é uma aplicação profética de 3 mais 1. Tu tem as 3 mensagens angélicas e tu tem a repetição delas em uma, que é Apocalipse 18. Onde mais a gente encontra essas 3 mensagens angélicas? Ela está por toda a Bíblia, mas vamos colocar pelo menos 2 locais onde a gente encontra na Bíblia. Alguém lembra? Santuário. Onde estão as mensagens no santuário? No pátio, então, no pátio nós temos a justificação pela fé, que é onde Jesus morreu. No lugar santo, a santificação, que é o candelabro, que é o quê? A palavra, o candelabro são as orações, né? O incenso são as orações, o candelabro, o Espírito Santo, que são onde vai o óleo, e o pão, a palavra de Deus. Então, nós temos as 3 coisas que são importantes para a santificação. Tu precisa receber o Espírito Santo, precisa estudar a palavra de Deus e precisa da comunhão com Deus através das orações. E o lugar santíssimo, que é a glorificação. É quando tu vai estar face a face com Deus. Então, aí nós temos as 3 mensagens angélicas também. Alguém sabe de mais um exemplo das 3 mensagens angélicas? O pastor me perguntou uma ontem que também é um exemplo de 3 mensagens angélicas. Que a gente tem em Joel, que é o trigo mosto e o vinho. Nós temos em João, o Espírito Santo é João 6,16, eu acho. Que o Espírito Santo convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Onde mais? Em Daniel, o que a gente tem em Daniel? Purificados, embranquecidos, purificados e provados. Então, assim, está por toda a Bíblia essas 3 mensagens angélicas. Então, ou a gente entende bem elas, porque Ellen White diz que nós somos o povo que vamos proclamar a terceira mensagem angélica, ou a gente não está seguindo o que se espera da gente, que é também seguir o Evangelho como profético, que o Evangelho não é só moral, ele é profético também. Então a gente precisa entender bem. Quais são as 3 etapas, então? São essas, e aí tem a Apocalipse 18, que é o quê? É uma fortificação das 3 mensagens anteriores. Como que a gente pode compreender? Deus nos dá vários modelos na Bíblia de como compreender essas 3 mensagens, passando pelas mais simples, como o santuário, até algumas mais sofisticadas. Mas nós temos 3 que são básicas, que dá bem para a gente entender. Aí eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Tem uma que está em Isaías 28:10. Isaías 28:10, ele nos dá o modelo de construção. Eu acho que está bem pequenininho, mas
tem que fazer maior, que eu não estou acostumada a escrever nesses quadros. Então, esses aqui são os modelos que Deus nos dá. Um é construção. O que está escrito em Isaías 28:10? Alguém lê 28:10? Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, na King James a gente vê linha sobre linha, line upon line. Então, e no 17, Isaías 28:17 está escrito o quê? Colocarei o juízo como uma linha de medida e a justiça como um mundo. Então, ele diz que o juízo é através de uma linha. Esse é o juízo. E que a justiça é pelo prumo. Como é que é o prumo na engenharia? Quem faz vertical, né? Então, a justiça é pelo um prumo. Esse prumo é o que vai dar as mensagens angélicas, que é primeira, segunda, terceira. É feito de forma vertical. É elas que vão fazer a justiça. E a linha vai levar até o juízo. Então, esse é o modelo de construção. Outro modelo que Deus nos dá, nós temos em Mateus 13, acho que 10, vê aí, 13:10, que é a parábola do joio. Parábola, em grego, quer dizer fazer alguma coisa semelhante em termos de comparação. Então, parábola, na verdade, em grego, são linha sobre linha também. Vamos ver a parábola do joio aí. Alguém lê, mas... Primeira construção, segunda... Primeira construção, a segunda vai ser agricultura, que está na parábola do joio. Aí essa eu vou tentar fazer grande para ficar mais... A linha vai ficar um pouquinho torta, mas... Um pouquinho bastante. Aí vão lendo frase por frase. Lê uma, aí eu vou colocar aqui para a gente ver como é que fica isso numa linha. Leiam Mateus 13, o primeiro versículo da parábola. Parábola do joio. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? 13:10? Eu não sei se é 13:10, é a parábola do joio. Começa... Aqui 13:24. 13:24, então tá. Mateus. Deixa eu ver aqui que eu tenho no meu. É do trigo do joio? É, do trigo e do joio. Semeadura. É 24, começa no 24 e vai até 30. Então, o que ele diz? Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Tá. Então, é semelhante ao homem que semeia boa semente. Para a gente poder semear uma semente, o nosso campo está cheio de espinhos. O que ele precisa acontecer com ele para que a gente possa limpar? O que é limpar? Preparar o solo. Preparar o solo. Então, arar, né? Isso aqui corresponde na parábola ao pecado. Está cheio de espinho. Tu te convence do pecado. Primeira mensagem angélica, convencer do pecado. Então chega a primeira mensagem angélica. Ela chega aqui. Convence do pecado, limpa o campo. E o que acontece que diz aí? Que um homem vem e joga uma semente. Essa semente, ela vai crescer e frutificar. Mas esse homem, se vocês for depois no versículo, acho que 37, diz que é Jesus. Né? Vê aí o 37, se não é. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Isso, quem é o filho do homem? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo semeia a boa semente. Mas continua na próxima versículo. Enquanto, porém, os homens comiam, veio o seu inimigo que semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quem é o inimigo que vem e semeia o joio? Satanás. Então, nós temos duas sementes aqui.
para poder o inimigo vir e semear, alguém não viu. Jesus é o proprietário desse campo. Quem que deveria estar observando? Os servos, né? Que a gente vai ver ali na próxima parábola o que ele diz. No próximo versículo o que ele diz? Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Não, antes. Enquanto, porém, os homens dormiam, então, enquanto os homens dormiam, esses homens estavam dormindo, só assim Satanás pôde colocar semente. Esses homens que estão dormindo, está dizendo homens em plural. Então são o quê? São os servos desse homem que tem a lavoura, certo? Só que eles estavam dormindo, só assim Satanás conseguiu semear. Mas tem como diferenciar aqui quem é o joio e quem é o trigo? Enquanto semente? Não. E para ela crescer e frutificar, o que precisa vir? A chuva. Que chuva é que faz a semente crescer e frutificar? Temporã. Então vem a chuva temporã, a semente cresce. Aqui tem as duas. E o que diz no próximo versículo? Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, eles começaram... Esses servos, para eles notarem isso, é porque eles agora estão acordados. Eles estão vendo que está diferente essas ervas. Mas ainda não dá para ter certeza, porque elas são pequenininhas. Aí o que acontece? Elas vão frutificar. No frutificar, vai começar a aparecer o joio e o trigo. Joio e trigo. E eles ainda estão observando e agora eles começam a ver que realmente tem duas classes diferentes. Joio e trigo. Para isso acontecer, houve o fortalecimento da primeira mensagem. Por que o fortalecimento? Porque elas tiveram que crescer para começar a diferenciar. E começou a chegar a segunda mensagem. O que é a segunda mensagem? Que a gente viu em Apocalipse 14. Segunda mensagem, caiu a Babilônia. O que é caiu a Babilônia? É a mensagem da justiça. Por quê? Porque começa a justiça de Deus ser feita. Se caiu a Babilônia é porque um grupo vai cair. E se um grupo vai cair, outro vai se salvar. Isso aqui é a justiça. Então começa a cair a Babilônia porque tu começa a poder diferenciar o joio do trigo. E aí o que eles dizem para o Senhor? Próximo versículo. Então indo ter com eles os servos do dono do campo, eles disseram: Senhor, não semeaste tu o teu campo deu semente? Como então está cheio de joio? Então, tem o joio, tem o trigo. Eles dizem que agora eles enxergam. Por que está cheio? Aí o Senhor vai explicar. Jesus vai explicar. Que é porque enquanto eles estavam dormindo, Satanás semeou também. O que vem depois? Responderam que um inimigo fez isso. Perguntaram os servos: queres que vamos arrancá-lo? Então, eles perguntam se podem arrancar, porque agora eles conseguem ver quem é trigo, quem é joio, então eles querem arrancar. O que ele responde? Ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Por quê? Porque aqui, enquanto eles são ervas, as raízes são bem débeis, poderia ter sido arrancado, mas ainda não dava para diferenciar bem. Eles sabiam que estavam crescendo ervas diferentes, mas não sabiam bem ainda quem era joio e quem era trigo. Agora aqui eles sabem, mas as raízes estão entrelaçadas. Então, ou eles arrancam, mas aí eles podem arrancar o joio e o trigo juntos, ou eles cortam. Mas se eles cortarem, o que vai acontecer? Vai brotar de novo. Então, o que eles têm que fazer? O que ele pede? Ele pede esperar. Esperar a ceifa. Por quê? Porque daí eles vão ser colhidos, eles podem, com a foice, eles são colhidos assim, pode ficar a raiz, não tem problema, porque depois vai arar de novo o campo. Ou pode até arrancar, não tem problema, porque já está na época deles serem colhidos. O que acontece? Para a colheita vir, o que a gente precisa? O que precisa da chuva? Serôdia. Então, quando recebe a chuva serôdia, agora pode fazer a colheita. A colheita, o que é?
Aqui a gente teve... desculpa, aqui, ó. Aqui quando chega a chuva temporã, é que é o fortalecimento da primeira e a chegada da segunda. Porque aqui já começa a crescer as ervas e se diferenciar. Aqui, quando frutifica, vai ser o fortalecimento da segunda, porque daí tu já sabe bem quem é joio e quem é trigo. E a chegada da terceira. Porque agora, esses servos aqui, eles já começam a observar e saber quem vai ser colhido e quem vai ser colhido para o celeiro e quem vai ser arrancado e para o fogo, né? Então, aí vem a chuva serôdia e agora eles estão prontos para ser colhidos. Tanto o trigo quanto o joio. Agora que eles estão prontos para ser colhidos, fortalece a terceira. O que é a terceira? A terceira é a marca da besta. Ou seja, ou tu é joio ou tu é trigo. Desde aqui, ó, tu já era joio ou trigo. Aqui já estava para diferenciar quem é joio e quem é trigo. A partir daqui ele vai ser colhido. Um vai para o celeiro celestial e o outro vai para o fogo. Então aqui é um modelo de todas as mensagens angélicas. E assim Deus dá por parábolas, durante toda a Bíblia, todas as mensagens angélicas. Na próxima, das virgens também sábias, então ele mostra 3 modelos que eu estou mostrando aqui para vocês. Através da construção, através da agricultura e através do casamento. A parábola das 10 virgens, o que é? Vamos lá, vamos começar a ler aos poucos a parábola das 10 virgens. Eu só não consigo fazer linha reta aqui. Aqui está bem compreendido? Alguém tem alguma dúvida? Pode ler, Laura. Mateus 24. Pode ler? Sim. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Tá, peraí. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens. O que é tomar a lâmpada? O que é lâmpada? Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Então, as virgens tomaram a palavra. O que é tomar a palavra? Vamos por aqui. O que é tomar a palavra? Então, é entender que está em pecado. Quando tu come realmente a palavra de Deus. Então, aqui tu está em pecado. Aqui tu recebe o quê? A primeira mensagem angélica, que é o convencimento do pecado. Tu te convence que está em pecado, tu recebe a lâmpada. Agora as virgens, quem são virgens? O que é mulher em profecia? Igreja. E se ela é virgem, ela é pura. Ela não tem doutrina falsa. Então quem são essas virgens? É a igreja verdadeira. Então tá vendo que aqui já não é um geral, tá falando da igreja verdadeira. Quando elas saem as duas, tanto as 5 sábias quanto as 5 tolas. 5 sábias e as 5 tolas. Todas as duas saem com a palavra de Deus, todas as duas têm a palavra de Deus. Só que o que acontece? O Espírito Santo, o segundo versículo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, as loucas, elas estão... Eu vou pôr aqui, essas aqui são as tolas, tá? Então, sem azeite. O que é o azeite? E a gente sabe que o Espírito Santo é o quê? Que o derramamento da chuva é o quê? O derramamento do Espírito Santo. Então, quando recebe o Espírito Santo, tem uma que recebe, que é a sábia, que está com azeite, e tem outra que está sem. Mas a gente consegue saber quem é sábia e quem é tola aqui? Não, porque todas elas têm a palavra de Deus. Mas 5 estão com o Espírito Santo e 5 não estão. O que vem depois? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tá.
Essa já. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tá, e tardando o esposo. Então, todas as duas dormiram. Que horas que elas vão dormir? À noite, né? E o que acontece depois? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. À meia-noite houve um clamor. Então, presta atenção que meia-noite e clamor são duas coisas separadas. Porque à meia-noite elas ouvem alguém clamar. Então, meia-noite e o clamor. Mas ao mesmo tempo eles são um ponto também. Porque na hora que elas ouvem, à meia-noite, são duas coisas que acontecem praticamente junto, mas não são a mesma coisa. Então, à meia-noite elas ouvem o clamor. O que acontece à meia-noite? Até aqui, nós tivemos a primeira mensagem angélica chegando e a primeira mensagem angélica sendo fortalecida com o Espírito Santo. Então, teve uma que recebeu e outra não. À meia-noite, ou tu é tola, ou tu é sábia. Por quê? Porque quando foram dormir, elas já estavam com caráter. Aqui o caráter é revelado, porque não tem mais como elas se prepararem. Então, se à meia-noite elas já estavam com caráter, aqui já começa o fortalecimento da segunda, da primeira, segunda, a chegada da segunda e o fortalecimento da primeira. No clamor, que daí elas ouvem que Deus, que o esposo está vindo. Então acontece o fortalecimento da segunda e a chegada da terceira, porque aqui é a chegada do juízo, o esposo está vindo, então o juízo vem. O que acontece quando o esposo vem? Na parábola. Se levantam, né? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, só que 5 estavam com as lâmpadas acesas, com azeite, e 5 não tinham azeite. E aí vem o esposo, certo? Depois. E o que acontece quando ele vem? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, aqui ela já não tem mais tempo. Por quê? Porque vem, depois no próximo versículo... E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, a porta se fecha. As sábias entram com o esposo para as bodas e as tolas ficam de fora. Então, vem que aqui também tem todas as 3 mensagens angélicas. Em todas as parábolas que Deus dá, se tu for buscar na Bíblia, tu vai encontrar as 3 mensagens angélicas. Então esse aqui primeiro, que é a geral, que pega geral, eu já vou deixar aqui porque nós vamos usar como modelo para o resto que a gente vai ver, tá? A mesma coisa lá daquela que fala lá dos falsos profetas, dos que em teu nome não pregamos, curamos enfermos, ele diz: apartai-vos de mim, é o mesmo significado. Ah, sim, sim. Que ele diz: apartai-vos de mim, não te conheço. É a mesma coisa que as virgens, né? Quer dizer a mesma coisa da igreja daquela? Sim, também, a mesma coisa. Porque as virgens, elas têm a palavra de Deus. Elas estão na igreja, elas não estão no mundo. Elas são um povo separado, porque elas entendem, só que no final, é como diz aí: apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque elas curavam o doente, elas faziam as obras, mas elas não tinham o Espírito Santo. Então também, tem razão, é bem isso mesmo. E toda a Bíblia, se tu for ver, como é que é teu nome? Então, Murilo, toda a Bíblia, se tu for ver, tem todas essas 3 mensagens angélicas. E não está tão subentendida. É que, assim, ó, quando a Ellen White passou pra gente, ela passou de uma forma quase que clara. Só que tu vai ver que a igreja foi deixando isso de lado. Então, agora, os que estão estudando a palavra, eles vão entender por parábolas, como Jesus fez. Jesus foi aberto com os fariseus,
Mas quando eles não aceitaram, o que ele passou a pregar? Por parábolas. Por que por parábolas? Porque quem queria realmente entender, ia aos pés de Jesus e pedia explicação. Então, se tu realmente quer entender, tu tem que dobrar teu joelho, orar, pedir que o Espírito Santo te mostre a verdade, te dê entendimento para poder compreender, porque agora nós vamos entender as coisas por parábolas. Não vai ser mais as coisas bem claras como deveriam ter sido entendidas antes. Assim como os fariseus, eles tinham tudo claro, eles tinham a palavra de Deus, mas precisou Jesus começar a pregar por parábolas, porque não era, por algum motivo, Deus já estava fazendo a diferenciação do joio e do trigo. Tá? Mas isso depois a gente pode ver com mais detalhes em outros estudos. Vamos agora, aqui está bem entendido, tem outras que a gente for ver, né, parábolas, que tem estudos, se vocês forem ver na internet, só sobre uma parábola. Então, tem só sobre essa parábola, tem só sobre outras parábolas que Deus dá de casamento, do evangelho, da rede, também tem todas as mensagens ali. Então, só que a gente ocupa muito tempo. Isso aí é só para mostrar um modelo, tá? Agora vamos ver, porque o nosso tema qual é? A meia-noite. De onde que saiu esse termo? Um dos termos é daqui que eu tinha colocado, a parábola das 10 virgens. À meia-noite, ouviu-se um clamor, vem o esposo. Então, a Ellen White comenta na citação, alguém pode ler a citação da Ellen White, a segunda, eu acho. A terceira. Terceira? Não, segunda citação. Segunda. Uhum. Muitas vezes sou referida à parábola das 10 virgens. 5 foram encontradas prudentes e 5 nécias. Esta parábola se cumpriu e se cumprirá ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo, como a terceira mensagem angélica se cumpriu e continuará sendo verdade presente até o encerramento do tempo. Então, ela diz que a parábola se cumpriu na época deles e que vai se cumprir de novo. Então, vai se cumprir com a última geração. E ela diz também que o movimento que eles passaram desde 1840 a 1844 vai se repetir na nossa história. Então, a gente precisa entender, no movimento millerita, o que foi a meia-noite para eles. Vocês dois não estavam aqui, talvez tenham um pouquinho de dificuldade de entender, mas pode me perguntar, tá? Nesse caso, pode. Mas os outros todos acho que vai compreender direitinho a linha do movimento reformatório de Miller. Quando começa o tempo do fim para eles? Primeiro, o que acontece? Eles estão em escuridão. Lembra que vem a escuridão, que é o período de trevas, que foi os 1260 anos de supremacia papal. Eu tento, mas... Tá. 1260 de supremacia papal. Quando termina o período profético dos 1260 anos, o que começa para eles? O tempo do fim, que é a primeira mensagem angélica. Estou tentando fazer aqui paralelo. Ó. Chega a primeira mensagem angélica, que foi em o ano 1798. Essa primeira chegou, ela precisou receber o quê? A chuva. Qual foi o recebimento, qual foi o fortalecimento no tempo de Miller dessa mensagem? Eu estou fazendo grande, você sabe que tem vários marcos aqui, mas a gente só para comparar paralelo só as mensagens, tá? Precisou receber o quê? O anjo de Apocalipse 10, que foi o entendimento que Josiah Litch teve de Apocalipse 9, certo? Quando a Apocalipse 9 foi entendido por Josiah Litch, ele falou que o Império Turco-Otomano ia ser quebrado no dia 11 de agosto de 1844. Quando isso aconteceu... 1840. Então, quando isso aconteceu, o Josiah Litch, ele preveu essa queda do Império Turco-Otomano através do princípio de ano, de Apocalipse 9.
E quando ele preveu, acho que um mês antes ele deu a data, e uma semana antes, parece, ele deu também o dia. E quando isso aconteceu, aqui Miller já vinha pregando que Jesus ia voltar, que ele ia voltar por volta de 19 de abril de 1844. Então, quando ele previu isso e aconteceu exatamente na data que ele deu, a Ellen White disse que grande impulso foi dado ao movimento, porque que as pessoas disseram, se ele preveu correto isso pelo princípio de ano, é porque Jesus vai voltar mesmo nessa data que ele está previndo. Porque Miller estava certo. Ele estava certo, só não acertou. Depois a gente tem um estudo só sobre isso, né? Então, daí aconteceu a chuva temporã, que foi a descida do Apocalipse 10, que foi o cumprimento, que é o fortalecimento da primeira mensagem. Quando houve a chegada da segunda para Miller, para os milleritas, o que é a segunda mensagem? Caiu a Babilônia. Quando aconteceu, de 19 de abril de 1844, que foi a primeira data que eles marcaram para a volta de Jesus, que Jesus não as igrejas milleritas fecharam as portas para a mensagem de Miller, porque acharam que estava tudo errado. As igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, falei millerita? As igrejas evangélicas fecharam a porta para Miller. Então, por isso que caiu a Babilônia, que é a chegada da segunda mensagem. Caiu Babilônia. Isso 19 de abril de 1844. Aí o que aconteceu? Os que aqui eram, quando esse deu impulso à mensagem, aqui eram 200 mil milleritas. Quando aconteceu, acho que foi aqui, quando aconteceu o primeiro desapontamento, passou para 50 mil milleritas. Mas esses 50 mil continuaram estudando, alguma coisa não estava certa, mas eles sabiam que a Bíblia não falhava. Então, teve uma pessoa no dia 21 de julho de 1844, chamado Samuel Snow, que veio com a mensagem no tabernáculo de Boston, com a mensagem de que tinha a data correta que Jesus voltaria. Ele já tinha a data de 22 de outubro de 1844. E aí ele explica por 6 tópicos por que ele acha que Jesus vai voltar 22 de outubro de 1844. Esses 6 tópicos também é um estudo à parte, é bem grande, mas ele prova por A mais B que essa é a data da volta de Jesus. E aí, os que estavam lá nesse dia, Samuel Snow pergunta para eles o seguinte: quanto tempo, um ano equivale a quantos dias na profecia bíblica? Um dia equivale a quanto? Aí Samuel Snow pergunta: se um dia equivale a um ano, 6 meses, quantos dias, quanto equivale 6 meses? 6 vezes 360. Meio dia. Assim, se um dia equivale a um ano, 6 meses, meio dia. E 3 meses equivale a quanto? Ele pergunta. Um quarto do dia, que é meio-dia ou meia-noite. Quando ele pergunta isso, ele diz assim: nós estamos a quantos dias do primeiro desapontamento, que é quando as virgens começam a tardar. Começa a tardança para as virgens, porque o noivo não vem. Então as virgens tardam, elas estão esperando o noivo que não vem. Isso aqui é a tardança para as virgens. Quando começou a tardança, ele pergunta. 19 de abril de 1844. Quando que termina a tardança das virgens? Quando que elas vão parar de esperar? À meia-noite. E aí ele pergunta: 19 de abril de 1844 a 21 de julho de 1844 dá quantos meses? 3 meses.
3 meses. Então ele diz, aonde estamos hoje, 21 de julho de 1844? Na meia-noite. E os mileritas passam a chamar isso aqui de meia-noite. Só que assim, quando ele pregou isso aqui, muitos aceitaram, mas muitos ainda não estavam convencidos. E no dia 15 de agosto de 1844, na verdade no dia 14, ele está em... Onde que foi, Laura? Na Campal de Exeter. Ele estava em Exeter, na Campal de Exeter. Ele chegou no dia 14, e aí pediram para ele pregar, porque estava todo mundo desapontado por causa do 19 de abril de 1844. E eu não lembro quem é que estava na pregação, mas era um dos mileritas. E aí chegou Samuel Snow a cavalo. É importante saber que ele chegou aqui no dia 14. E no dia 14, pedem para ele ir lá na frente, porque uma irmã diz assim, deixe esse irmão que chegou agora, Samuel Snow, pregar, porque ele tem uma mensagem importante, porque ela estava aqui quando ele deu essa mensagem. E aí deixam ele subir no púlpito e ele prega essa mesma mensagem, só que com mais detalhes. E quando ele prega essa mensagem, o que acontece? Ellen White diz que há um clamor da meia-noite. Ela chama isso aqui de clamor da meia-noite. Aí depois a gente vai ver nas citações, eu vou pedir para alguém ler, que na verdade o clamor da meia-noite começou aqui e se estendeu até aqui, porque é um ponto, mas é um período da meia-noite, o clamor da meia-noite. Lembra que eu falei para vocês? A meia-noite, o clamor da meia-noite, é um ponto, mas ao mesmo tempo é um período, porque eles são diferentes. Então vamos ver a citação só para confirmar isso tudo, tá? E aqui, ó, só mais um detalhe. Se a gente contar de 19 de abril, do clamor da meia-noite até dia 22 de outubro, dá mais 3 meses. Então o total são 6 meses do tempo de tardança do esposo. Mas para as virgens são 3 meses, porque até meia-noite elas esperam, depois elas dormem. Mas o esposo só vem aqui. Então tem mais 3 meses ainda para ele vir. Deu para compreender mais ou menos isso aqui? Vamos ler as citações só para conferir. Pode ler a terceira citação, por favor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Já mostramos que o tempo de descanso para o noivo, pelos períodos proféticos, era de 6 meses, começando no dia 19 de abril até 22 de outubro de 1844. A meia-noite deste tempo sombrio e estúpido seria cerca de 20 de julho. Snow deu o verdadeiro clamor da meia-noite no tabernáculo de Boston neste tempo, e foi recebido pela Virgem em uma luz diferente do que era antes. Diz que estava tentando fazer as pessoas acreditarem nisso antes, mas sem efeito, porque geralmente se acreditava, como nos ensinaram a partir de 1840, que o clamor da meia-noite abraçou todo o assunto, começando na Revolução Francesa, e alguns acreditaram que tinha começado no dia do apóstolo. Mas agora começou a se mover com rápido progresso. Deus estava dando a luz pelo seu Espírito. Lembro-me bem de alguns com quem conversei, que relataram a maravilhosa maneira em que foram levados a examinar este assunto quando o ouviram. Pode ler a quarta também, que é sobre o mesmo assunto. Conforme ele pronunciava essas palavras, o poder de Deus tomou conta do acampamento, prostrando muitos ao chão, transformando de repente aquela campal em um mais poderoso encontro de confissão e testemunho. Isso foi apenas o começo da mensagem do clamor da meia-noite. Daquele movimento, o irmão Southern disse no clamor da meia-noite o papel do qual ele era o editor. Ele varreu a terra com a velocidade de um tornado e alcançou corações em diferentes e distantes lugares, quase simultaneamente, e de uma maneira que só pode ser contabilizado na suposição de que Deus estava nisso. O irmão Snow assim o questionou: onde estamos na nossa experiência do advento? Resposta do público: no tempo da espera. Pergunta: quanto tempo a visão demorou? Resposta: até a meia-noite. Pergunta: o que é um dia de profecia? Resposta: 1 ano. Pergunta novamente: então o que seria uma noite? Resposta: 6 meses. Pergunta: então o que seria meia-noite? 3 meses.
há quanto tempo estamos no tempo da espera? Apenas 3 meses. Ele disse, então é apenas a meia-noite agora, e estou aqui com o clamor da meia-noite. Em algumas frases, ele explicou que foi no dia 457 que o decreto iniciou, e assim, mais 6 meses em seu cálculo, mostrando que os 2.300 dias iria terminar em 22 de outubro de 1844, em vez da primavera como eles tinham suposto. Então, com uma voz forte, ele disse, eis que o noivo vem, no 10º dia do 7º mês, 22 de outubro de 1844. Saí ao encontro dele. Então, é o que eu tinha explicado, né? Então ela confirmou. Tem uma outra citação ali da Ellen White, mas a gente não vai ler para não se alongar muito. Depois vocês leem em casa, mas que ela confirma que à meia-noite iniciou o clamor da meia-noite. Então, na verdade, aqui foi o ápice do clamor, mas ele já inicia à meia-noite, tá? Outra coisa importante da gente saber que Samuel Snow, ele não veio com uma mensagem diferente aqui na meia-noite. Ele veio com a mesma mensagem que partiu daqui de Miller, só que ele clarificou a mensagem de Miller. Mas foi a mesma mensagem. Então isso é importante para a gente entender que quando a gente tem uma mensagem que Deus dá para nós, Ele nunca vai começar com uma mensagem e depois passar para outra. Ele dá e aquela mensagem segue até o final, só que sendo cada vez mais clarificada, até chegar num ponto que realmente dá aquele impulso à mensagem para a gente saber que realmente ela está correta. Mas ela sempre vem de uma base, que é a primeira, que o reformador que Deus levantou dá. Tá? Isso é importante. Agora, o que a gente vai ter que entender, também tem um estudo à parte só sobre isso, mas eu só vou colocar para vocês que cada data no calendário grego, calendário gregoriano, é uma data diferente no calendário judeu, porque eles contabilizam de forma diferente que a gente. Mas a gente sabe que a data de 19 de abril de 1844, que foi o primeiro desapontamento, no calendário caraíta, que é o calendário que Deus deu para os judeus, é no primeiro dia do primeiro mês de Nissan, que eles chamam. À meia-noite, no calendário caraíta, é o 5º dia do 4º mês. O clamor da meia-noite é o primeiro dia do 5º mês. E 22 de outubro de 1844 é o 10º dia do 7º mês. Isso é importante a gente saber, porque depois a gente vai ver que na Bíblia, cada ponto, cada marco desses, a gente vai procurar essas datas aqui, porque a Bíblia dá essas datas pra gente, ela não dá 1844, ela dá essas datas. Tem características que são características do clamor da meia-noite, características da meia-noite, características do fechamento da porta da graça e características de desapontamento e tudo mais. Aí a gente depois vai colocar junto com o nosso. Mas agora, como o nosso estudo hoje é meia-noite, é importante que a gente saiba essa data aqui, 5º dia do 4º mês, aonde a gente encontra na Bíblia. Essa data, claramente, como 5º dia do 4º mês, a gente vai encontrar em Ezequiel 1:1. Alguém lê, por favor, Ezequiel 1:1. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Então, o que acontece aí? 30º ano, no 4º mês. E eu vi visões de Deus. Depois a gente vai ver que essas visões que ele vê, mais adiante eu vou mostrar para vocês, são visões diferentes, porque na Bíblia tem 3 tipos de visões que aparecem. Uma que no hebraico é Shazon, que quer dizer uma visão completa profética. A outra que é Maré, que quer dizer a visão de quando tu tem um encontro com Jesus, principalmente quando ele está no lugar santíssimo.
E a outra é a Mará, que é a experiência que tu tem quando encontra Jesus. Que se for ver todas essas visões que os profetas têm, que são Mará, o que acontece com eles? Eles caem de joelho e se humilham. Então essa é a experiência que a gente tem quando tem o real encontro com Deus. Tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Agora vamos ver a sexta citação, o que ela diz, porque é importante para a gente que a gente entenda aqui, ó, que esse terceiro anjo é o terceiro anjo que faz a colheita. E esse terceiro anjo, vocês vão ver que a Ellen White fala que é o mais importante, não que as outras não sejam. Para ter o terceiro tem que ter o primeiro e o segundo. Mas ela fala que é o mais importante principalmente para o nosso tempo, para a gente entender ele, porque ele é o anjo que vai fazer a colheita e ele começa desde aqui, ó, desde quando já há o fortalecimento das mensagens da segunda mensagem angélica. A citação, a sexta. As 3 mensagens são importantes. O tema da maior importância é a mensagem do terceiro anjo, que abrange as mensagens do primeiro e do segundo anjo. Todos deverão compreender as verdades contidas nessas mensagens e demonstrá-las na vida diária, pois isso é essencial para a salvação. Teremos que estudar com empenho e com oração a fim de compreender essas grandes verdades, e a capacidade de aprender e compreender será imposto o máximo de esforço. Então, o que ela diz que a mensagem mais importante é qual? No terceiro. Agora, a outra citação, a sétima. A nós, como servos de Deus, nós fomos confiados a mensagem do terceiro anjo, a mensagem do atamento para o preparo de um povo para a vida do bem. Devemos fazer todo o esforço possível para transmitir o conhecimento da verdade a todos quantos a quem nós estudamos. E muitos escutarão. Em todas as grandes cidades, Deus tem pessoas sinceras, desejosas de saber o que é a verdade. Quer continuar, pastor? Vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e a atenção toda. Essa foi a sétima, né? Essa foi a oitava. A oitava. Tá, sexta, sétima e oitava. Tá certo. Não, vamos só esperar aqui. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O que ela diz então? Que a terceira mensagem... Eu vou apagar isso aqui, tá? Acho que eu vou precisar depois, mas... Então, o que ela diz? Ela diz que a terceira mensagem angélica é o quê? É a mais importante. E o que ela diz mais? Que ela é responsável pelo quê? Pelo atamento. O que é atamento? Quando tu ata uma coisa, o que está acontecendo? Tu está concluindo, né? Porque o que tu faz? Isso, tu conclui alguma coisa. Atar é concluir. Então, essa terceira mensagem é a mais importante, é responsável pelo atamento. E a gente viu aqui na parábola que o atamento acontece quando? Quando vai fazer a colheita. E esse terceiro anjo é responsável pelo quê? Ela diz que ele é responsável por duas coisas. Separar o trigo do joio e o quê?
separar ou selar, né? Porque selar é a mesma coisa, ou Atar o trigo para o semeio. ou atar, e atar. Então é separar e atar. O que é separar ou selar? O que acontece aqui quando os servos estão olhando para o trigo, para o joio? O que eles estão fazendo? Eles estão observando. Eles não podem colher, porque não está na época, não receberam a chuva serode ainda. Mas eles já sabem quem é trigo, quem é joio. O que eles estão fazendo aqui, em outras palavras? Juízo investigativo. Porque primeiro eles têm que investigar para saber quem é joio e quem é trigo. Eles têm que olhar, eles têm que observar. E quando eles colhem, o que eles fazem? O juízo executivo. O que Jesus está fazendo agora no lugar santíssimo? O juízo investigativo. E quando ele voltar, o que vai acontecer? O juízo executivo. Então, essa terceira mensagem, ser responsável por separar e também por atar, a terceira mensagem começa já aonde? Aqui, que é quando eles já estão investigando, eles já estão olhando. Então, na verdade, esses servos aqui, eles já fazem a parte investigativa. E os ceifeiros aqui, o que eles vão fazer é colher. Então, na parte do juízo investigativo, quem faz é os servos, e na coleta é os ceifeiros. E a gente começa já aqui. Então, é importante saber que essa terceira mensagem vai fazer duas coisas, o terceiro anjo: separar e atar. E ela diz: terrível é a sua obra. A gente pode, acho que não precisa ler de novo, mas lê a citação 9. O lançar da rede é a pregação do Evangelho. Este congrega na igreja bons e maus. Quando terminar a missão do Evangelho, o juiz efetuará a obra de separação. Cristo viu que a existência de falsos irmãos na igreja motivaria que se falasse mal do caminho da verdade. O mundo tomaria o Evangelho por causa da vida incoerente de falsos professos. Mesmo os cristãos seriam induzidos a tropeçar ao verem que muitos que levavam o nome de Cristo não eram governados pelo seu Espírito. Havendo tais pecadores na igreja, os homens estariam em perigo de pensar que Deus lhes desculparia pecados. Por isso, Cristo ergueu o véu do futuro e ordenou a todos que lutassem por caráter e não a posição é que decide o destino do homem. Tá, então o que está dizendo aí? Que na verdade, o que é o Evangelho, digamos, que tu ainda tem tempo de se preparar? É no primeiro e no segundo passo. No terceiro, não tem mais como tu te preparar. Ou tu é joio ou tu é trigo. Porque tu já vai ser separado ou atado. Porque aqui eles já estão crescendo, já dá para ver quem é joio ou trigo. Então, na verdade, o Evangelho é tudo isso, claro. Mas para preparação, o sexto dia de preparação, que o sétimo é o dia do Senhor, é antes. Vai até quando chega a segunda, quando a segunda é fortalecida. Tá? Agora o que nós vamos ver? A gente entendeu o que é meia-noite. Todo mundo entendeu? O que é meia-noite? No movimento milerita é o 5º dia do 4º mês. E na parábola das 10 virgens é quando elas acordam, mas elas já estão com ou sem o óleo. Vamos ver no nosso movimento, porque assim, ó, Ellen White, ela tem uma citação que ela diz que a gente não sabe quando vai começar o juízo dos vivos. Mas o que a gente tem que entender é que os profetas, eles recebem a mensagem de Deus de uma forma codificada, que Deus abre para o tempo que Ele quer que entendam a mensagem. Então tem muitas mensagens, às vezes, mesmo no Espírito de Profecia, que ela não entendeu, ela escreveu o que Deus disse para ela, mas é para um tempo posterior. Como Daniel, encerra essas palavras. Por quê? Não é para Daniel entender, ele queria entender, mas não é para ele entender porque não é para o tempo dele. É para o tempo que, quando Deus quiser que disserre. Então,
Daniel 8, por exemplo. Quem que entendeu Daniel 8:14? Os mileritas. Quem que vai entender agora a única porção de Daniel que está selada? A última geração, a quarta geração. E o que a gente tem que entender agora? Que nós somos a quarta geração, pelo que a gente acredita, do Adventismo. Eu vou passar rapidinho aqui só 4 marcos para entender como que venham a... Vocês lembram do sonho de Miller, né? Como que as verdades foram começando a ser escondidas para a geração adventista. Teve um movimento millerita. Em 1863 começou a Igreja Adventista como denominação. Mas tem citações, depois até o pastor me pediu, eu vou passar, que Ellen White diz que ela não foi organizada como Deus queria que fosse. Que Deus não queria que tivesse um homem no poder como presidente. Porque isso foi a repetição da história de Saul, quando eles colocaram um rei. Então ela não queria. O que aconteceu em 1863? Essas charts aqui foram rejeitadas. E foi criado outra chart que tem as mesmas figuras, mas não tem numeração, não tem letra, não tem nada. Então houve rejeição. O que mais que aconteceu em 1863? Houve rejeição do contínuo também. Do contínuo não, do 25-20. Essa aqui é a primeira geração de adventistas. Como denominação. 1919 começa a segunda geração de adventistas. Desculpa. 1888 começa a segunda geração de adventista. O que aconteceu em 1888? Que a gente vai ler ali que a Ellen White fala. Foi rejeitada a mensagem de justificação pela fé. Que Ellen White fala que seria o fortalecimento da terceira mensagem. Foi rejeitada. Começou a segunda geração de adventistas. Aí o que acontece em 1901? Eles mandam Ellen White para a Austrália. Por causa dessa que ela fica colocando, que foi rejeitada, que a igreja está em... Ela não usa, eu acho que a palavra trevas, mas que a igreja não está como Deus quer, e que essa mensagem foi rejeitada, e que se não tivesse sido rejeitada, eles teriam tido o anjo iluminando a terra com toda a sua glória, que é Apocalipse 18. Aí eles mandaram ela para a Austrália, que ela disse que não era a vontade de Deus. Ela foi para a Austrália em 1901. Ela foi para a Austrália em 1890 alguma coisa que mandaram ela, eu acho que 1898. Em 1901 ela volta. E aí quando ela volta, ela faz uma reunião e pede que a estrutura da igreja seja mudada. E que não exista mais presidente. E é tirado o presidente, que na época eu não lembro quem é, eu acho que é o Conrad. É tirado. Mas em 1903... eu não sei o que aconteceu, mas eles se reúnem novamente e colocam um presidente. Volta a estrutura como era antigamente. Aí tem a citação dela que ela diz que a estrutura que Deus quer não é essa. Então, ela dá a entender que desde 1863 essa estrutura estava errada. Tá? Tem a citação também, depois eu passo para vocês. A rejeição do fortalecimento da terceira, que é da justificação pela fé de Van Goner e John, né? John e Van Goner. É isso. Aí, isso em 1903. 1915, morre Ellen White. É 1915, alguém me confirma? É, né? Morre Ellen White. 1917 ou 18, eu não lembro. O Prescott, numa reunião bíblica, ele coloca que nem todos os escritos de Ellen White eram inspirados.
Ele duvida da inspiração completa da Ellen White. Isso depois da morte dela. E aí aqui começa a terceira geração de adventistas. E daí tem um estudo também que o Marcos deu por cima pra gente na igreja, mas um estudo bem completo de todos os pontos que ela foi gradativamente sendo escondidas as verdades, tapadas, e aí tem aquele sonho de Miller que mostra que as joias foram trocadas. Ela também disse que Deus não estava com a Conferência Geral. Ela disse que Deus não estava com a Conferência Geral. Então foi por volta disso aqui. Eu tenho todas as citações. E aí, o que acontece em 1989? Alguém lembra? A queda do Muro de Berlim. E na igreja acontece que um reformador começa a estudar o segundo volume de mensagens seletas, eu acho que escolhidas para nós, né? Segundo Mensagens Escolhidas, um livro da Ellen White. E ele é tocado que ali existe movimentos reformatórios, linha sobre linha. E começa a estudar. E aí o que acontece? Em 1989, cai o Muro de Berlim, aí tem toda uma história que eu acho que a Laura já passou, né, Laura? Sim. Que é a primeira mensagem angélica chegando, que é o nosso tempo do fim. Por que é o nosso tempo do fim? Para os mileritas, o tempo do fim foi 1798, aqueles 1260 anos de supremacia papal. Para nós foi 1989. A gente sabe que antes de começar o tempo do fim tem que ter uma profecia que se cumpre. Qual foi a profecia que se cumpriu aqui? 2 testemunhos de profecia que se cumpriu aqui. Em 1989, qual a profecia que se cumpre? Daniel 11:40b, que a Laura já viu com vocês. E tem uma outra profecia que está em Isaías 6:13. Vamos ler? Todas as citações do que eu estou falando tá aí, tá? Mas por causa de tempo eu estou pulando. Mas aquela data é 1898 que ela foi para a Austrália? 1898. 1901 ela volta. Ela foi para a Austrália em 1898. Aqui é 1888, aqui é 1898. Aquela foi para a Austrália, né? Eu não tenho bem certeza se foi 1900, mas foi por volta disso, tá? Lá no livro fala. Isaías diz assim: mas se ainda ficar nela 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinho e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o tronco. A Santa Semente é o seu tronco. Então Isaías diz que a 10ª parte vai ficar, que é da Santa Semente. Antes de 1798 foram 1260 anos de perseguição papal. Quem sobreviveu, não é fisicamente que eu estou dizendo, espiritualmente, dessa supremacia papal, dessa perseguição, foram o povo de Deus. Eles ficaram 1260 anos sobre essa perseguição, em trevas. A 10ª parte agora sobrevive ao quê? As trevas de quanto tempo? Da 10ª parte de 1260 é quanto? 126. 126. Primeira geração da Adventista, 1863. 1989 menos 1863 dá quanto? 126 anos. Então nós temos 2 profecias se cumprindo, 2 testemunhos aqui. Compreenderam? Não sei se eu me fiz compreender. Precisar, eu explico de novo. Então foram 126 anos de trevas, por quê? Porque as joias estavam escondidas. E agora elas começam a ser limpas, descobertas, 1989.
Isso aqui foi só um parênteses, na verdade, não está dentro do estudo, tá? Agora a gente... Mostrando que começa a quarta geração. Mostrando que começa a quarta geração. Isso que eu queria que vissem. Que nós, a partir de 1989, somos a quarta geração. Acho que a gente pode ler uma citação. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou continuar, porque se eu começar a ler muita citação, a gente não vai conseguir dar, tem muita coisa ainda para me passar. Vamos fazer assim, ó. O nosso período. O que a igreja tem estabelecido hoje? Quais são as datas? Ellen White fala no Grande Conflito, no capítulo 39, que o anjo, que é aquele terceiro anjo, vai ser fortalecido quando chegar a segunda mensagem, quando ser fortalecida a segunda mensagem angélica de Apocalipse 18. Vamos colocar nossos marcos aqui. Tempo do fim. Esse a gente já descobriu que é 1989. Por um estudo separado que a gente teve aqui. Depois a gente dá para vocês o site. Os estudos estão todos eles lá. Para vocês verem daí como que se chega a 1989. Como primeira mensagem angélica. Então aqui chegou a primeira mensagem angélica, 1989. E no decreto dominical, Ellen White disse... Peraí, eu acho que eu vou ter que explicar de uma outra forma. Eu vou ter que apagar tudo isso aqui, depois eu vou usar, mas eu vou apagar para poder explicar melhor aqui. Aqui tem os marcos dos mileritas. 1798, chegada da primeira mensagem. 11 de agosto de 1840, fortalecimento da primeira mensagem. 19 de abril de 1844, a chegada da segunda. Não, a segunda fortalecida, ela é fortalecida no clamor da meia-noite, mas a gente tem a meia-noite aqui também. Depois, a segunda é fortalecida, chega a terceira, que é 22 de outubro de 1844. Então, a terceira mensagem é a mensagem do juízo, mas ela precisa de um fortalecimento. Se ela tivesse sido cumprida, eles teriam a marca da besta, e não houve isso na época dos mileritas. E Ellen White disse que em 1888 teria sido fortalecida essa mensagem aqui. Jesus teria voltado. O fortalecimento da terceira mensagem é sempre o Apocalipse 18. É que vai fortalecer essa terceira mensagem. Como não voltou, isso vai acontecer na nossa geração. Fortalecimento dessa mensagem, que é Apocalipse 18. Apocalipse 18... é a repetição de todas as mensagens, da primeira, da segunda, da terceira. E Ellen White disse que o fortalecimento... Aí vamos fazer assim, ó. Apocalipse 18 está aqui. Ela é a quarta mensagem, que é o quarto anjo, lembra? Sim. Ela é o fortalecimento dessa terceira. É ela que vai fortalecer essa aqui. Só que ela vai ter antes a primeira, a segunda... e a terceira, a segunda chegando, a segunda sendo fortalecida, a primeira chegando, a primeira sendo fortalecida, a terceira chegando e a terceira sendo fortalecida. Tudo dentro dessa quarta. Tudo isso aqui, ó, que nós estamos vivendo hoje, é um fortalecimento, que é a quarta mensagem, que é Apocalipse 18, que é o fortalecimento da terceira. Só que como Ellen White diz que não pode ter a terceira sem ter a segunda, sem ter a primeira... a gente vai passar por todos os passos que eles passaram também. E ela cita no Grande Conflito que o fortalecimento da segunda é no decreto dominical.
E ela diz que não sabe, depois na citação a gente vai ver, quando que vai ocorrer o juízo dos vivos também. Só desculpe interromper, mas a parte do decreto que está ali que estão esperando, ele vai ser global, porque já tem muitos países que já têm decreto mundial. Não, esse aqui é quando você for nos Estados Unidos. Já tem que ser nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a terra gloriosa. Mas tem lugares lá, tem estados lá que tem, parece. Mas ele é nacional, não é num local só. E depois tem o fechamento da Porta da Graça. Mas isso fala o Espírito profecia, a Bíblia, nos Estados Unidos? Fala. A gente tem um estudo separado daí que vocês vão fazer também com a gente. Mas aí a gente mostra por que vai ser nos Estados Unidos, tudo direitinho. Então ela fala que o decreto vai ser fortalecido. Se aqui é o fortalecimento dessa mensagem que está dando apoderamento para o terceiro anjo, nós já concluímos que 1989 é a chegada. A gente fez um estudo sobre isso. O que a gente tem que descobrir agora? Quando que essa segunda é fortalecida? Quando que a primeira é fortalecida? E quando que chega a segunda? Por quê? Porque a gente sabe que o decreto dominical é a segunda. Isso aqui, a igreja sabe que no decreto dominical vai ser fortalecido. Elas também sabem que vai chegar a terceira, que vai ser fortalecida no fechamento da porta da graça. Mas não sabem isso aqui, a primeira e a segunda. E Ellen White diz que tem que ter, então nós temos que descobrir onde é que está isso. Aí a gente vai descobrir agora da onde que a gente tirou esse marco do fortalecimento e da chegada da segunda. Vamos lá. Outra coisa, o juízo dos vivos, todo o movimento reformatório acontece quando o pessoal reformador e todos estão vivos. Então o juízo dos vivos, aqui começou o juízo dos mortos. Em algum determinado, antes do decreto dominical, ele tem que acontecer. A gente não sabe exatamente a data e nem se pode determinar, prever a data, porque não se tem mais data, mas pode-se ver retrospectivamente que data é essa. Então agora tem que prestar bem atenção para a gente poder ver como que se chegou a essa data aqui, que é o fortalecimento da primeira mensagem e a chegada da segunda. Quando chega o segundo anjo de Apocalipse 18? Então vamos lá. Em que momento essa mensagem é fortalecida? Alguém lê a 12ª citação aí, por favor. A chuva serôdia deve cair sobre o povo de Deus. Um anjo poderoso descerá do céu, e toda a terra será iluminada com a sua glória. Estamos prontos para tomar parte na gloriosa obra do terceiro anjo? Estão nossos vasos prontos para receber o orvalho celestial? Temos impureza e pecado no coração? Se assim for, vamos limpar o templo da alma e nos preparar para os aguaceiros da chuva serôdia. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá a corações cheios de impureza. Que Deus nos ajude a morrer para o eu e que Cristo, a esperança da glória, nasça em nosso coração. Tá. Então ela diz que um anjo poderoso descerá do céu e toda a terra será iluminada com a sua glória quando a chuva cair sobre o povo de Deus. Que anjo poderoso é esse? Aonde que a gente vê esse anjo? Apocalipse 18. Então esse anjo, vamos lá em Apocalipse 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Então esse é o anjo de Apocalipse 18. Vamos ver quando que esse anjo desce, então. Agora lê a 13ª citação. Como chega a palavra que tem declarado que Nova York está a ponto de ser banido por maremoto? Isto eu nunca disse. Eu disse que enquanto eu olhava para os grandes edifícios,
erguendo-se, andar sobre andar, ó, terrível cena acontecerá, quando o Senhor levantar para sacudir terrivelmente a terra. Então as palavras de Apocalipse 18, 1 a 3 serão cumpridas. Então, ela disse que vai descer quando ela estava em Nova York, quando ela fala isso aqui, ó. Ela diz que vai acontecer quando esses grandes edifícios que erguiam-se andar por andar, aconteceu uma cena terrível. Aonde que tem essa cena? A próxima citação. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que serviam, andar sobre andar, para o céu. Já me disse que esses edifícios seriam uma prova de fogo, e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais altos, e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a quem essas construções pertenciam não perguntavam a si mesmos: como melhor poderíamos glorificar a Deus? O Senhor não fazia parte de suas cogitações. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente à prova de fogo, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Então, que cena é essa? Alguém sabe? Das Torres Gêmeas. 11 de setembro. Então, não... Que até então são os únicos edifícios altos. São os únicos edifícios altos que viram. E que se... Como é que derreteram como piche? Tem... Por mais que tivesse acontecido... Que era fizeram a prova de incêndio. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, ela diz os edifícios. Eu acho assim, ó, Deus colocou, Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, Ellen White, quando ela descreveu isso, ela não entendeu, mas tem um propósito de estar ali. E se a gente sabe que o decreto dominical é a segunda mensagem angélica fortalecida, e a gente não tem a primeira fortalecida nem a segunda, a chegada da segunda, a gente tem que entender que em um determinado momento aqui tem que acontecer isso. E aí a gente tem que ir no Espírito de Profecia e buscar. E eu para mim, ela é tão clara, quando ela diz que Apocalipse 18 vai descer, vai se cumprir do 1 ao 3, que é o mais interessante. Se a gente for ver do 1 ao 3, vamos ver Apocalipse 18 do 1 ao 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação. Não vai até o 4. O quarto ela deixou de fora. O que é o quarto? Sai dela, povo meu, para que não seja participante. Que é o quê? É o fortalecimento da segunda, que é o decreto dominical. Ela falou de Apocalipse de 1 a 3, ela não falou o 4. Então, ela não entendeu, porque não era para o tempo dela. Mas Deus deixou codificado para a gente decodificar. E é o que está acontecendo agora com essa mensagem. Está se decodificando. Vocês vão ver que essa meia-noite que eu estou explicando hoje para vocês, ela está muito mais profundamente entendida. Só que é tão complexo esse assunto que não tem como passar de uma vez só. Eu estou dando a estrutura para depois vocês estudarem mais profundamente. Então aqui a gente tem essa data, 11 de setembro. E outro detalhe, se a gente for ver as características aqui que ela escreve, que eles foram consumidos como se fossem feitos de piche. Foi que eu expliquei. Cena, quando os edifícios caíram, parecia que estavam se derretendo. E uma vez eu dei, até por meus pais, quando meu pai ainda era vivo, essa citação para eles lerem, e perguntei o que eles achavam que se referia. Pessoas que são católicos, não sabem nada, né, sobre a Bíblia. Eu também já dei para... Na mesma hora, né, que era a queda das Torres Gêmeas. Até então não se viu
E a edifícios, né? É. E por que a gente marca o juízo dos vivos? Começou aqui também. Porque ela diz assim, ó: quando o Senhor se levantar para sacudir terrivelmente a terra, se cumpre Apocalipse 18, 1-3. Quando Jesus na Bíblia levanta, quando Deus levanta, o que significa? Ela diz, o Espírito de Profecia diz, quando o Senhor se levantar. Tem outras coisas. É assim, o que é quando ele se levanta? Quando Estevão foi apedrejado, o que aconteceu na visão dele? O que ele viu? Sentado ao lado do trono, né? Sentado, e depois ele vê, ele levanta. Por que Jesus, quando Jesus levanta na Bíblia, é porque há uma mudança de dispensação. Então, quando Estevão vê Jesus se levantando, o que aconteceu ali? Acabou o tempo da graça para o povo judeu. Quando Jesus se levantar em Daniel 12:1, acabou, fim. E quando ela diz que ele se levanta, a única coisa que a gente tem de dispensação para mudar, o que é? Acabou voltando. Não? Por enquanto, até aqui, a gente vai acabar indo no decreto dominical. Mas o que tem que... Qual a dispensação que tem que mudar que não acabou ainda, que vem desde 1844, 22 de outubro de 1844, o juízo dos mortos. Então, se ela diz que Jesus se levanta, é porque começou o juízo dos vivos. Porque houve mudança de dispensação. Qual é a mudança de dispensação que falta? Essas aqui que a gente sabe que está para frente... E daqui só pode ser o juízo dos vivos. E também tem uma outra citação. Sim, continua. Continua a gente morrendo, né? Então, continua a gente morrendo, continua o juízo dos mortos ainda. Tá, isso tem que entender que assim, ó, o juízo dos vivos não quer dizer que, por exemplo, ele está julgando eu e ele vai fechar o meu livro, pronto, acabou. Eu tenho 40 anos pela frente, mas já acabou para mim. Não. O juízo significa que ele está fazendo a investigação, lembra? Juízo investigativo. O executivo é depois. É porque a porta da graça não se fechou ainda. E só a porta da graça só vai fechar para cada um individualmente quando morrer. Mas já está sendo investigado. Desde 11 de setembro já está fazendo a investigação dos vivos, dos mortos, já passou, pelo que a gente compreende. Mas vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar. Sim, E aí, aqui para frente. aí quem estiver vivo, Então, o decreto dominical vai fechar a porta da graça para os adventistas, que primeiro o juízo começa pela casa de Deus, e o fechamento da porta da graça vai fechar para o mundo todo. É que com a lei dominical, Ou tu... vem a peneira para o povo, aquele que for fiel. ou vai receber o ser da besta ou o ser da Você sabe, que não Ele foi, recebeu, passa não pela tem peneira beleza nenhuma. agora. A lei dominical é a separação, porque ali vai se ver o verdadeiro adventista. Tu não vai poder se preparar ali na lei dominical. Ou tu é ou tu não é. Ou tu é joio ou tu é trigo, igual a parábola. E aí, tem também Isaías 27, 6, 9. Eu vou só ler para vocês, para a gente não... Diz que no tempo do vento oriental, a iniquidade de Jacó será espiada. Então tem um estudo também separado, que no tempo do vento oriental, se a gente for ver vento oriental na Bíblia, a gente vai descobrir que é o Islã. E a iniquidade de Jacó ser espiada, a iniquidade do povo de Deus espiada. O que significa? O juízo. Iniquidade de Jacó vai ser espiada. É o juízo. E quem causou 11 de setembro? Foi o Islã. Também é um estudo separado, tá? Só uma pincelada. Porque senão vai dar muito... Há um engano assim, ó, muitos adventistas, pode ser até eu também, né? Está esperando que venha a lei dominical para se preparar. Enquanto que a preparação tem que ser feita antes. Porque quando vier a lei dominical, se nós estivermos preparados, nós resistimos. Se não tivermos, Bom, agora começa a confusão, que eu espero que eu consiga fazer vocês entenderem um pouquinho. Ô Mari, se não der para acabar hoje, a gente pode... Pode ser, só melhor, mas... Eu posso também dar uma pincelada e depois a gente se aprofundar mais também, tá?
Ou se vocês acharem que está muita coisa, próximo domingo. Pois é, por isso. Vocês que cuidem, tá? 7 para 6. 10h15, 6h20. Tá, então eu vou ter que... Até 6 horas. Tá, eu vou passar rapidinho então para vocês o que tem. Tem bastante coisa ainda. Mas aí vai pressionar ela. Eu já estou pressionada. Eu acho que é melhor de repente, né, vocês ficarem... Porque aqui, ó, gente, agora vocês vão ter que entender aqui, ó, que a gente descobriu esses marcos, tempo do fim, o fortalecimento da primeira e da segunda, decreto dominical, tudo isso aqui já está certinho. Só que o que vai acontecer? Nós vamos ter que entender o que é fractal. Que fractal é quando tu pega... Deixa eu pegar aqui. É bem interessante, mas realmente eu acho que tem que estar com a cabeça mais levezinha para continuar. Fractal é assim, ó. Então, por exemplo, tem aqui as 3... Eu disse para vocês que as 3 mensagens estão na Bíblia toda, tá? No Éden, depois que Adão e Eva pecaram, começou a primeira mensagem angélica. Eles tiveram que ter, num determinado momento da vida deles, a convicção do pecado. E a gente sabe que Adão teve quando começou a ver a morte dos bichinhos. Ellen White fala isso. Então, quando ele se convence do pecado, começa a chegada da primeira mensagem angélica, no Éden. Quando, na próxima dispensação, quando Jesus morre e entra para o lugar santo, começa a segunda mensagem angélica, que é a santificação. Em 1844, quando chega a terceira mensagem, começa... Aqui, em 1844, começa a terceira mensagem, que é a mensagem do juízo. Isso aqui é uma coisa ampla, porque aqui é o pátio, lugar santo, aqui é o santo e aqui é o santíssimo, quando Jesus passa para o santíssimo. Então isso aqui em grande escala. Agora a gente vai ver que principalmente essa terceira mensagem angélica que a gente vai trabalhar, ela vai acontecer em várias escalas menores. Vão ter todos os passos dela em várias escalas. Isso é fractal. É a repetição de um sistema pequeno do maior. Por exemplo, a primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Tem as 3 mensagens angélicas contidas aí, se vocês forem ver. Temei a Deus, o que é? Se convencer do pecado. Tu teme a Deus, tu se convence do pecado. Dai-lhe glória, o que é? Segunda mensagem: caiu Babilônia. Quando cai a Babilônia, vai ter um povo que vai dar glória, tem outro povo que vai cair. E a terceira mensagem angélica, o que é? O juízo. Então nós temos no pátio a primeira, que é quando começou o pecado. Quando Jesus vem e sobe, ele vai para o santo. A segunda. E na terceira, quando ele entra para o santíssimo, começa o juízo dos mortos e depois o juízo dos vivos. Então nós vamos ter que entender o que é fractal, porque depois nós vamos ter 2 limpezas na casa de Deus. Jesus, quando começou o ministério dele, ele fez uma limpeza no templo. Lembra que ele pegou aquelas cordas, amarrou e fez a primeira limpeza logo que iniciou o ministério dele. Amarrar a corda é linha sobre linha. E ele expulsou do templo. E no final do ministério dele, ele faz outra purificação no templo. Então a casa de Deus é purificada 2 vezes. Onde mais que a gente vê purificação do templo? Em 2 Crônicas 29, depois no próximo daí a gente vai ver, o rei manda purificar o templo e é purificado por 2 passos. Primeiro pelos sacerdotes e depois pelos levitas. Por quê? Porque os sacerdotes, eles podiam entrar no lugar santo e santíssimo. Os levitas não. Então, os sacerdotes entravam, faziam a limpeza do lugar santo e santíssimo, traziam o sujeira, o pecado, e deixavam no pórtico, e os levitas pegavam e levavam para fora, limpavam o pátio e levavam para o arraial. Então,
havia 2 porções de purificação. E a gente vai ver que na casa de Deus vai haver 2 purificações, para os sacerdotes e para os levitas. E aí nós vamos ter que entender fractal, porque para os sacerdotes essa purificação vai se fechar, o fechamento da porta da graça fecha antes, e para os levitas fecha no decreto dominical. Ou seja, quem está estudando e entendendo essa mensagem é sacerdote, é considerado sacerdote. E vai se fechar antes do decreto dominical para nós. Quer queira, quer não. Agora você já tem conhecimento, não tem mais como fugir. Agora... Oi, mano. Esse fechamento vai ser com a morte, não? Se tu morrer antes, sim. Não, estou dizendo assim no sentido de perseguição a esses que falam. É porque depois tem várias coisas, tá? Tu vai entender que para nós, o terceiro passo, que é o juízo, tem características, que daí vai a história toda da meia-noite, que são características que aconteceram à meia-noite para vários profetas. Mas assim, o juízo, isso que a gente passa aqui é numa escala de movimento reformatório. É para um povo, não é para uma pessoa. Cada um passa os 3 marcos separadamente. Tu passa o teu, eu passo o meu. Cada um passa. Mas não tem nada a ver com essas datas. Não quer dizer que em 1989 chegou a primeira mensagem para mim. Até porque eu nem era adventista. Não quer dizer que 11 de setembro chegou a segunda mensagem para mim. Que eu não era adventista ainda. Os meus marcos são individuais. O marco do movimento reformatório do povo de Deus é isso aqui que eu estou passando para vocês. Depois... Eu não sei, só para esclarecer talvez para o pessoal, é que, por exemplo, o 11 de setembro para alguém que está começando a estudar a mensagem, vai ser naquele momento que ele está tendo essa convicção. Então, a pessoa vai passar por todos os marcos de convicção do pecado. Não, realmente eu tenho que mudar minha vida. A justiça de Cristo que vai te cobrir, não é? Para tu ter uma vida santificada. E o processo de santificação como não ocorria antes. Então, esse processo é individual. Ele começa quando você começa a estudar e ter convicção que precisa mudar a sua vida. Não pode colocar assim, não, então em 2001 eu nem sabia disso aqui, eu não passei por isso, eu estou perdido. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui é do movimento reformatório, é o movimento do povo de Deus. Cada um passa individualmente os seus passos. Mas quem tem conhecimento disso agora é considerado sacerdote, vocês vão ver por quê. E a partir de agora, o fechamento da porta da graça para nós é antes ainda do decreto dominical. Para os adventistas, em geral, se fecha no decreto dominical. Mas para nós ainda vai se fechar antes. Então, e aqui depois a gente vai ver que depois do fechamento da porta da graça, ocorre o quê? O decreto de morte, as 7 pragas, a angústia de Jacó, num marco grande. Mas depois tem os marcos pequenos que vai se passar por isso também. Na próxima eu vou explicar melhor essa parte. Eu acho que é melhor fazer em 2 mesmo, para não ficar muito... Mas o que eu passei hoje deu para compreender? Se tiver dúvida, anote e depois eu respondo as dúvidas, tá? Mas eu acho que está bem claro, né? E assim, está muito mais aprofundado ainda essa mensagem, muito, muito mais. Mas a gente precisa ter estrutura, porque se a gente não tiver plataforma, a gente vai se perder. Vai chegar no meio do caminho, não vai ficar... Pastor, ora pra gente. Senhor nosso Deus, damos graças a Ti por esse momento que passamos aqui juntos, meu Pai, para estudar a Tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, por cada ponto que tem nos revelado. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo, porque nós somos capazes, por nós mesmos, de compreender todas as mensagens, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a reformar a nossa vida individualmente, porque sabemos que todas essas profecias, Senhor, todas essas mensagens têm um objetivo: preparar o povo para a volta de Jesus Cristo.
Amém. A ajuda do Senhor a estar entre eles. Obrigado por todas as bênçãos. Abençoa aqueles que ainda vão ficar na igreja, trabalhando, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, a teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Amém.